Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Os principais candidatos à presidência têm um encontro marcado na tela da CNN no próximo sábado. 24 de setembro, 6h15 da noite. O maior pool de veículos de comunicação reunido para o debate decisivo das eleições presidenciais. As estratégias na reta final. A busca pelos últimos votos. A oportunidade de falar com os indecisos. Ou a chance de virar votos. O Brasil quer saber. Quem vai encarar? Debate presidencial. A hora da decisão. Dia 24 de setembro, às 6h15 da noite. Ao vivo, na CNN. O debate ocorre na reta final da campanha, a pouco mais de uma semana do primeiro turno, e vai reunir 7 presidenciáveis, cujos partidos têm, no mínimo, 5 deputados federais. É um momento importante para o eleitor, que terá a oportunidade de conhecer melhor as propostas dos candidatos e suas divergências. Uma tradição desde 1989, os debates presidenciais na televisão já foram palco de momentos históricos da política nacional e têm peso nos rumos da eleição, que hoje apresenta um cenário de estabilidade entre os candidatos. Para mim, que gosto de gráficos, o que impressiona, e isso fica muito claro com o agregador, são 2 linhas retas. É que quando você repondera os dados de todas as pesquisas, você faz um exercício para dar um peso comparado às faixas de renda, na prática, todos os grandes institutos estão operando com uma diferença dentro da margem de erro bastante aceitável, que reflete exatamente esse cenário estável que você acabou de comentar. Com os 2 primeiros colocados nas pesquisas, somando cerca de 80% das intenções de voto, como analistas e as campanhas dos presidenciáveis avaliam o impacto do debate no resultado das urnas. Para falar sobre isso, conversamos com o Adriano Oliveira. Ele é cientista político, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Adriano, muito bom te ter aqui no Item Mais. Bem-vindo. É um prazer. Fique à vontade, por favor. Adriano, para a gente começar, vamos olhar um pouquinho para o que a história nos ensina. Qual foi a importância dos debates eleitorais na televisão brasileira ao longo dos últimos anos? Como é que os debates conseguiram, inclusive, mexer com o cenário eleitoral? Como é que eles movimentaram as campanhas e até modificaram, em certa medida, os rumos das eleições? O debate ele é uma fonte de informação. É claro que não é uma fonte de informação que substitui o guia eleitoral e agora, de 2010 para cá, as redes sociais, porque as redes sociais têm uma forte importância. Mas as redes sociais também estão dando uma forte importância para os debates. Por quê? Porque os debates podem até não ter uma grande audiência, mas os fatos ocorridos nos debates podem repercutir positivamente ou negativamente para um dado candidato. Deste modo, o que é que eu observo? Eu observo que os debates eles não podem ser considerados como uma variável forte, intensa de influenciar o comportamento do eleitor, mas ele é uma variável relevante, principalmente os debates que ocorrem às vésperas do dia da eleição. E pela uma simples razão, pela razão de que ele pode ser repercutido pela imprensa tradicional e pelas redes sociais. Nós temos alguns casos importantes de debates. Primeiro, a questão do debate de 1989, entre Lula e Collor. Collor, ali naquele debate, ele teve um comportamento em que sugeriu que teria alguma coisa a dizer contra o Lula. Certamente isso trouxe algum tipo de questionamento, algum tipo de receio ao Lula, que ele não foi tão bem no debate, que isso tornou os eleitores ansiosos e criando um eleitor favorável ao ex-presidente Collor. Em 2016, também pode ser um fato que nós devemos destacar. Você deve lembrar que, às vésperas da eleição, surgiram denúncias contra a candidatura Lula. E essas denúncias foram exploradas na campanha do guia eleitoral por Geraldo Alckmin e também no debate. E a eleição foi por segundo turno. Por quê? Porque aquilo que eu costumo dizer, alguns eventos que são criados na campanha eleitoral, inclusive advindos do debate, pode criar o que eu chamo de eleitores ansiosos. O que são aqueles eleitores ansiosos? Que eles ficam em dúvidas, eles ficam se questionando se deve votar realmente naquele candidato e termina permitindo que aquela eleição vá findar no segundo turno. Você traz 2 exemplos para a gente, um de 1989 e o outro de 2006.
Durante esse período, a estratégia dos candidatos nos debates, elas mudaram muito? Olha, os debates eles continuam muito semelhantes no que condiz ao formato. Eu não vejo tantas diferenças de 1989 para cá, mas eu vejo aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento no que condiz a quê? No que condiz a de que você teria mais tempo para os candidatos responderem. É claro que os debates, às vezes, eles têm dificuldade não por culpa da organização do debate, mas sim pelo excesso ou pela quantidade de candidatos. Ou seja, é muito melhor fazer um debate com 3 a 4 candidatos ou com 2 candidatos do que um debate com mais de 4 candidatos. Mas, volto a repetir, o debate, independente do seu formato, ele permite que o candidato lá vá preparado a responder uma diversidade de tema, ele permite que o candidato possa utilizar uma estratégia de ataque e ele permite, acima de tudo, que o candidato mostre equilíbrio emocional e preparo. Inclusive, esse equilíbrio emocional e preparo que ele demonstrar no debate será referência para o eleitor de como esse candidato poderá conduzir o governo, a presidência da República. Ou seja, Adriano, quem ganha com o debate, de fato, é o eleitor. Quem ganha com o debate é o eleitor, porque quanto mais informação para o eleitor, isto é fundamental. Então, não é porque nós estamos às vésperas da eleição que a informação perdeu a sua importância. Ao contrário, nós temos ainda uma gama de eleitores indecisos, há eleitores que também não estão convictos do voto, e há eleitores que, por não estarem convictos e indecisos, eles estão procurando o quê? Informação. E ao eles procurarem informação, o debate é uma grande fonte de informação e principalmente a repercussão dele. E é inevitável, Adriano, lembrarmos dos debates de 2018, quando, na oportunidade, o atual presidente Jair Bolsonaro não compareceu. Quais são as desvantagens, principalmente para o eleitor, que falávamos há pouco, do não comparecimento de um determinado candidato? E até mesmo do ponto de vista da candidatura desse presidenciável, quais são os prejuízos? Como estrategista, eu sempre recomendo aos candidatos a participarem de debates. Por quê? Porque no momento em que você não participa do debate, isso pode criar uma percepção de que esse candidato não está preparado para enfrentar os problemas do município, do estado ou do país. Entretanto, é importante salientar alguns pontos. Primeiro, o presidente Bolsonaro tinha um motivo em não participar dos debates em 2018. Qual era o motivo? Ele estava enfermo em virtude da facada. Consequentemente, essa foi a explicação que foi plausível, além de ele estar numa conjuntura de mudança por parte do eleitor. O eleitor não questionou a sua ausência. Neste caso agora, não. O presidente Bolsonaro é muito questionado pelo seu temperamento. Então, é importante que ele participe de debates para ele mostrar que tem um temperamento adequado para seguir à frente da presidência da República. No caso do ex-presidente Lula, o desafio do ex-presidente Lula é mostrar que ele está apto a responder a qualquer questionamento, inclusive a questionamentos relacionados à corrupção. Então, a participação dos candidatos ao debate é importantíssima, no sentido de não gerar dúvidas no eleitor. Neste caso agora, o que vai ocorrer? O que vai ocorrer é de que os candidatos vão pesar para saber qual é o menor custo, o que trará o menor custo ou o que trará maior benefício. O ex-presidente Lula ele tem um debate e tem mais outro debate no final da semana. Então, certamente, ele está pesando, levando em consideração a oportunidade dele ter no último debate. Porém, ele pode ser tão atacado nesse primeiro debate, na CNN, que ele possa não ter tempo de trazer a sua versão no segundo debate. No caso do presidente Bolsonaro, ele tem uma obrigatoriedade de participar desse debate, principalmente por conta do desempenho dele no debate anterior, no sentido de que ele foi rude com uma jornalista, no sentido também que em alguns momentos ele mostrou descontrole emocional, além dele fazer contraponto com o ex-presidente Lula, já que o ex-presidente Lula, nesse instante, tem condições de vencer a eleição no primeiro turno, ou seja, é a grande oportunidade do presidente Bolsonaro tentar conquistar os eleitores não convictos e, consequentemente, levar a eleição para findar no segundo turno. E aí, Adriano, você traz para a gente muito claro o objetivo do ex-presidente Lula, o objetivo do presidente Jair Bolsonaro. E quais seriam os objetivos dos demais candidatos que figuram ali naquela tentativa de uma terceira via? Qual será o papel deles dentro de um debate como esse, onde, por exemplo, o ex-presidente Lula busca um voto útil para esse primeiro turno e o presidente Jair Bolsonaro tenta levar a disputa para o segundo turno? O papel dos dois candidatos, do Ciro Gomes e da Simone Tebet e da Soraya, são um papel importantíssimo, porque elas estão se apresentando, eles estão disputando o maior cargo
do sistema político brasileiro. Então, eles precisam fazer bem feito a sua participação. Aí, para fazer bem feita a sua participação, eles terão que apresentar proposta, capacidade emocional e controle emocional e, acima de tudo, mostrar capacidade de questionar, de fazer perguntas fortes e perguntas que mostrem a qualidade deles ao ex-presidente Lula e ao presidente Jair Bolsonaro. Então, o debate não importa só para quem está à frente das pesquisas. O debate também importa para quem está lá, independente do posicionamento nas pesquisas. Adriana, eu quero encerrar com você de uma forma diferente, aqui com uma dica, com uma orientação, até um exercício para nós, eleitores, durante esse debate do próximo sábado. Ao que devemos estar atentos? Olha, acima de tudo, são dois aspectos. Primeiro, o controle emocional nas respostas. E segundo, a competência naquilo que ele vai propor e a competência de responder a questionamentos. A estabilidade emocional, porque você precisa ter um presidente da República com estabilidade emocional para enfrentar os desafios internos e externos do nosso país. No caso específico das propostas, é porque nós temos desafios econômicos, sociais, desafios no âmbito do serviço público, nós temos uma necessidade da reforma do Estado, da reforma tributária, da reforma da Previdência, necessidade do controle da inflação, qual é o papel da Petrobras na economia brasileira, como devem ser as políticas sociais focalizadas ou não. Então, esses são questionamentos que vão aparecer no debate e os candidatos precisam mostrar controle emocional e preparo, porque o presidente eleito encontrará esses desafios a partir de 2 de janeiro. Adriano, mais uma vez, obrigada por essa conversa e já fica aqui o convite para uma próxima. Até. Estou à disposição e muito obrigado. Um abraço. O debate presidencial também é uma oportunidade para conquistar os votos dos indecisos. Por mais que em 2022 essa fatia do eleitorado seja pequena, aqueles que ainda não definiram voto têm um peso significativo, principalmente no primeiro turno. Porém, a grande vantagem dos dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas faz com que as campanhas ponderem sobre o potencial impacto negativo do debate entre seus apoiadores. O histórico é esse, né? Fernando Henrique em 98 não foi, Lula em 2006 não foi, Dilma em 2014 liderava, mas com margem ali para ser ultrapassada, acabou indo nos debates. E apanhou. Vamos lá. Quem assiste debate? Os mais escolarizados, de uma classe média, e no caso das pessoas que formam o neném. Então, os nenéns podem ser minoria do ponto de vista do total do eleitorado hoje, mas são quem tem o poder de decidir se a eleição se acabará no primeiro ou no segundo turno. Na segunda parte desse episódio, vamos falar sobre como as campanhas dos presidenciáveis enxergam o debate na televisão e quais são as estratégias na preparação dos candidatos. Para isso, a gente conversa com o nosso analista de política, Caio Junqueira. Caio Junqueira, é sempre muito bom falar com você. Bem-vindo ao Item Mais. Para começarmos, há um cenário de indefinição com relação à participação de um dos candidatos convidados, o ex-presidente Lula. O que vai pesar na decisão dele? Carol, eu sinto as duas campanhas muito apreensivas quanto a esse debate. Tem uma avaliação muito grande, assim, vale ou não vale a pena ir? Eu ganho ponto ou eu perco ponto? O risco de ganhar ponto é maior ou menor ao risco de perder ponto? Então, essa é a análise que eles fazem, né? Vamos lembrar que não há ainda uma confirmação oficial nem do Lula nem do Bolsonaro, muito embora haja uma sinalização do Bolsonaro ir e uma sinalização do Lula não ir, mas isso ainda está sendo avaliado. A situação do Lula é mais confortável para negar, para não ir, né? Historicamente, líderes, candidaturas que lideram as pesquisas eleitorais evitam os debates justamente porque pode colocar em risco essa liderança e, principalmente no caso do Lula, essa vitória em primeiro turno, que é a grande aposta da campanha. Do lado do presidente Jair Bolsonaro, muito embora ele deva ir, sim, acredito que ele vá, mas tem também um receio dele dar uma deslizada, dele dar uma escorregada ali em alguma resposta, dele se irritar e isso acabar tendo um efeito contrário à ideia principal dele ir, que é tentar diminuir essa distância para o Lula no dia da urna, evitar que o Lula ganhe em primeiro turno. O principal motivo da ausência, provável, iminente ausência do Lula nesse debate,
é o tempo. O tempo que se considera que ele precisaria para se preparar para o debate e, consequentemente, o tempo que ele perderia buscando votos em outros locais. A campanha avalia que mais importante do que ele ir ao debate é ele estar em alguns locais estratégicos nesta reta final. Eles calculam mais ou menos 1 dia, 2 dias para você se preparar bem para um debate. E são 2 dias perdidos, considerando aí que estamos nessa reta final, 10, 9 dias do primeiro turno da eleição. E a campanha avalia que ele precisa estar, por exemplo, concentrar bastante no Sudeste, tem um outro estado no Nordeste também que ele precisa ir, precisa passar em Minas, e isso demanda tempo, demanda organização, que um debate, uma preparação para o debate atrapalharia esse calendário. A ausência de Lula o torna inevitavelmente o alvo desse debate? Em quais pontos ele deve ser atacado? Não, Carol, não necessariamente a ausência do Lula torna o alvo principal desse debate. O alvo principal desse debate será aquele em que cada candidato eleger dentro de sua estratégia político-eleitoral. Para o presidente Jair Bolsonaro, o alvo principal, sem dúvida alguma, é o ex-presidente Lula, mas isso não quer dizer que para os demais candidatos daí da chamada terceira via, eu falo principalmente da Simone Tebet e do Ciro Gomes, o alvo principal seja o ex-presidente Lula. O alvo principal dos dois ao longo da campanha é tanto Lula quanto Bolsonaro, eles tentam se firmar como uma opção aos dois, e estando ali o presidente Jair Bolsonaro, evidentemente que a chance dele ser um alvo maior para a terceira via do que o próprio Lula é bem grande. E qual que é a estratégia dos demais candidatos, principalmente do presidente Jair Bolsonaro, nesse debate de sábado? A estratégia do presidente Jair Bolsonaro é bater no Lula, ainda mais sem a contradita, né? Sem a possibilidade do Lula se defender. E a dos demais candidatos vai se bater no presidente Jair Bolsonaro. E isso tem sido calculado também ali no QG da campanha do presidente da República. Pontos fortes e pontos fracos dos candidatos que estarão presentes na tela da CNN nesse sábado. O que deve ser o grande destaque? O grande destaque desse debate, a gente deve observar muito a postura do presidente Jair Bolsonaro, que é a campanha mais pressionada de todas. Porque é a campanha de um presidente da República, candidato à reeleição, em segundo lugar nas pesquisas, com chance de reverter uma história, né, de que todos os presidentes, os 3 presidentes da República que foram candidatos à reeleição se reelegeram. Acho que ali como que ele vai se portar em relação à estratégia de ataque ao ausente Lula, mas principalmente em relação à estratégia dos demais candidatos de atacá-lo. Como que ele vai se portar nas respostas e nas respostas também aos questionamentos dos jornalistas que farão as perguntas. É isso, fique ligado, o debate na CNN Brasil entre os presidenciáveis agora, sábado, e claro, com repercussão também na nossa tela da CNN Brasil. E por aqui, no Item Mais, seguimos falando sobre eleições. Para você, um bom fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.